Proposta da Escola Sem Partido movimenta a terça-feira no corredor de comissões da Câmara. Comissão aponta crimes cometidos no vazamento de rejeitos em Barcarena, no Pará. Na economia, 2 presidentes de comissões analisam os rumos que o governo Jair Bolsonaro pode tomar. E vamos ver também, no esforço pelo combate à fome, que atinge mais de 5 milhões só no Brasil, o projeto muda a destinação de restos de alimentos para eliminar o desperdício. Foi o assunto do dia na Câmara. O projeto que instituiu a chamada Escola Sem Partido movimentou defensores e adversários nos corredores e no local de votação. A abertura da ordem do dia no plenário não permitiu a votação. Aqui na comissão especial que discute o projeto Escola Sem Partido, deputados da oposição obstruíram para impedir que o relatório final fosse lido nesta terça-feira. Parlamentares de partidos como PSOL e PCdoB utilizaram recursos previstos no regimento e conseguiram atrasar a votação da matéria. Deputados que são favoráveis ao Escola Sem Partido dizem que ele vai livrar as escolas de possíveis influências de correntes ideológicas, religiosas e partidárias. Eles acreditam que o Escola Sem Partido vai ser votado ainda este ano. Já os parlamentares que são contra a matéria dizem que ela representa uma espécie de lei da mordaça que vai criminalizar os professores que fizerem análises críticas da história e da atualidade. Lembrando que o projeto Escola Sem Partido precisa primeiro ser aprovado aqui na comissão especial para só então ser encaminhado para análise do plenário da Câmara. Vamos votar esse parecer até o final dessa legislatura para realmente dar um basta a esses doutrinadores que têm maculado, inclusive, a imagem dos próprios professores. Os professores têm a sua imagem maculada por causa de uma minoria, porém muito bem organizada, muito bem estruturada dentro da estrutura educacional brasileira e que macula a imagem do próprio magistério. Ela é uma lei desnecessária que, na verdade, o contexto em que está colocado é exatamente um contexto de autoritário e de censura a ação dos professores que pode sair do ambiente da escola para tomar a sociedade, as redes sociais. Isso vai prejudicar muito tanto os alunos como os professores na relação ensino-aprendizado, no ambiente sadio que deve ser um ambiente de sala de aula. Está pronta para votação no plenário uma proposta que facilita a liberação de pesticidas. Nesta terça-feira, uma comissão tentou aprovar um projeto que trata do mesmo assunto com abordagem oposta. A proposta da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos nasceu de uma sugestão que veio da sociedade para a Comissão de Legislação Participativa. Cria zonas de uso restrito e zonas livres de agrotóxicos, perto de moradias, escolas e rios, por exemplo. Prevê a revalidação dos registros de agrotóxicos depois de 10 anos e, em seguida, a cada 15 anos. Determina o reexame do registro de produtos que forem banidos em pelo menos 2 países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Proíbe o registro de produtos extremamente tóxicos e incentiva a produção agroecológica, com redução de impostos, crédito mais barato e preferência em compras do governo. A comissão especial que analisa a proposta se reuniu para votar o relatório, mas foi apresentado um voto em separado que altera diversos pontos do texto. O que nós estamos dizendo aqui é que nós precisamos trazer tecnologia nova para continuar essa atividade de escala e também incentivar a agroecologia, a agricultura orgânica, dentro daqueles parâmetros que têm limites, porque hoje a gente sabe que apenas 1% da produção de alimentos no Brasil é da orgânica. No debate, parlamentares de diferentes partidos apontaram riscos nos textos. Enquanto gerar dúvidas por parte da classe médica e da classe científica de que alguns produtos podem sim trazer doenças no futuro para os seres humanos, principalmente aqueles que vivem no Brasil, obviamente nós temos que tomar um certo cuidado. Os deputados acabaram fazendo um pedido de vista conjunta para negociar. O relator está otimista. Quem sabe na quarta-feira que vem, na próxima sessão, a gente já chega a um acordo e de repente avança para a votação desse relatório, na medida em que eu vejo que o
relatório não tem nada de radical e pelas falas dos deputados da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente está vendo que não tem grandes divergências com relação ao relatório. Se você quiser, pode votar na enquete sobre a Política Nacional de Agrotóxicos. Ela está no site da Câmara, o www.câmara.leg.br. O número do projeto é 6670 de 2016. Depois de mais de 9 meses de trabalho, a comissão externa que acompanhou as investigações sobre o vazamento de rejeitos de minério na cidade de Barcarena, no Pará, votou o relatório final. No documento, o coordenador dos trabalhos, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, aponta uma sucessão de falhas e possíveis crimes que estariam na origem do acidente ambiental que contaminou rios e igarapés da região em fevereiro. Rodrigues recomenda a continuidade das investigações nos âmbitos civil e criminal e sugere também a auditoria do Tribunal de Contas da União, além de mudanças na legislação do licenciamento ambiental. Edmilson Rodrigues pede o aprofundamento das investigações por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós já aprovamos a realização de uma CPI. Como agora alguns deputados não foram eleitos, eu vou reapresentar para que possamos não investigar apenas o alumínio, mas caulim, soja. Até hoje você tem várias empresas de mineração, várias empresas de vários tipos de atividades de grande porte sem um licenciamento ambiental. O plenário tentou, mas não conseguiu votar medida provisória que trata do saneamento básico. Havia a expectativa de votar ou não a medida provisória 844, que trata do acesso à água tratada e à rede de coleta e tratamento de esgoto. O texto é polêmico porque facilita a venda de companhias públicas de saneamento. O governo até tentou negociar. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, veio à Câmara para tentar um acordo com os deputados, mas nada feito. Com isso, a medida provisória perde validade na próxima segunda-feira. Apesar de não ter entrado oficialmente na pauta do plenário, o assunto dominou as discussões. E para garantir que a medida não seria colocada em votação, os deputados de oposição obstruíram as deliberações. Só fizeram uma exceção para a proposta que muda a organização da Justiça Militar brasileira. O texto, que agora vai para o Senado, era consenso entre os partidos. Não amplia a competência, mas se reorganiza as competências. Uma delas, por exemplo, é para concessão para análise de habeas corpus, habeas data, por exemplo, que hoje é exclusiva de um ministro do STM e que será ampliada para outras instâncias também. Nós vamos ter uma justiça militar mais célere, mais organizada, melhor ordenada. A justiça militar presta relevante serviço à pátria, à nação, ao país. Deputados que defendem mudanças na Lei Rouanet querem que parte dos recursos sejam dirigidos à preservação do patrimônio cultural. Um dos beneficiados poderia ser o Museu Nacional, que pegou fogo em setembro. O projeto de lei em análise na Comissão de Cultura, que altera a Lei Rouanet, tem o objetivo de melhorar o controle do uso de recursos públicos para financiar projetos culturais e que a aplicação dos valores não fique apenas no eixo Rio-São Paulo. Outro objetivo da proposta é recuperar o Fundo Nacional de Cultura e garantir que os recursos das loterias sejam repassados sem contingenciamento. Maíra Carvalho é diretora de cinema e acredita que os pequenos produtores precisam aprender como funcionam os editais. Para descentralizar dos grandes produtores. Então, talvez um projeto de formação mesmo para os pequenos produtores entenderem como chegar a ter esses recursos. Realmente acho que tem que ter um trabalho de base e uma promoção do contato entre os empresários, que são os patrocinadores, e os produtores, os pequenos produtores culturais. Para solicitar apoio financeiro da Lei Rouanet, é preciso participar de processo seletivo no Ministério da Cultura. Cada participante deve apresentar um projeto e enviar uma planilha orçamentária.
Este ano devem ser repassados 10 milhões e meio de reais para projetos selecionados. O relator da CPI da Lei Rouanet, deputado Domingos Sávio, critica o financiamento de projetos com capacidade de serem executados sem a ajuda da lei. Ele também propõe que os recursos sejam aplicados na preservação de patrimônios culturais, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído num incêndio em setembro. É quase impossível você conseguir o patrocínio da Lei Rouanet, por exemplo, para recuperar um museu, para recuperar um patrimônio histórico. E aí a gente vê uma tragédia como esta do Museu Nacional, todo destruído, o patrimônio, 200 anos de história do Brasil sendo destruído, enquanto já poderia ter sido recuperado com a própria Lei Rouanet. Se você observar os dados, inclusive de frequência do Museu Nacional, e comparar ele com dados, por exemplo, de museus como o Louvre, vê que o Louvre, no ano de 17, recebeu 300 mil brasileiros, enquanto o Museu Nacional recebeu apenas 200 mil brasileiros, mostrando que o brasileiro está dando também mais valor àquilo que tem lá fora do que a sua própria cultura e a sua própria história. Tem uma necessidade da gente mudar um paradigma cultural do Brasil. O Brasil também não tem dado valor à sua história. Fim de ano chegando e a Comissão de Orçamento acelera os trabalhos para decidir sobre as contas do país para 2019. O ministro do Planejamento falou sobre gastos sociais. O orçamento de 2019 começa com um buraco de 250 bilhões de reais. Algumas áreas só vão receber todos os recursos que esperam se o Congresso aprovar isso no ano que vem. As 3 áreas que mais sofreram foram a Previdência, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada para pessoas idosas e de baixa renda, e o Bolsa Família. O ministro do Planejamento foi convidado a dar explicações. Não há qualquer preocupação com relação ao BPC, ao Bolsa Família e as demais despesas que estão aqui. São despesas meritórias, não há qualquer parlamentar que não as entenda como meritórias, então são despesas que terão uma aprovação tranquila ou facilitada dentro do Congresso Nacional. Então, isso também foi uma preocupação que nós tivemos. Buscar despesas em que não haja oposição aparente por parte do Congresso. O orçamento deu mais um passo nesta terça-feira, quando deputados e senadores aprovaram o relatório de receitas. É o relatório de receitas que indica quanto o governo espera arrecadar no ano que vem. De acordo com o próprio ministro, o texto foi elaborado da maneira mais prudente possível. A expectativa do governo é de arrecadar no ano que vem mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Junto com o orçamento, a área econômica está cercada de expectativas para 2019. O Jornal da Câmara ouviu presidentes de comissões permanentes dessa área sobre os planos do futuro governo Jair Bolsonaro. Agora, com o presidente eleito, começa a ganhar forma o que era até então apenas um plano de governo. Na área econômica, a solução de Bolsonaro atende por um nome: Paulo Guedes. Com ele, a promessa de um Estado menor e de privatizações. O que é proposta lá vira debate aqui. Este programa ultraliberal tem como foco fazer privatizações. E nós já sabemos que essas privatizações de setores públicos essenciais e estratégicos, como Correio, Banco do Brasil, Petrobras, setor elétrico, não produz bons resultados em lugar nenhum do mundo, não vai produzir aqui no Brasil. Não é justo o poder público colocar dinheiro nas estatais que dão prejuízo. Eu acho que o governo tem que colocar dinheiro na saúde, na segurança, na educação, e os outros temas que dão prejuízo tem que privatizar. Os deputados Daniel Almeida e Renato Mollen ocupam neste momento 2 posições-chave nesse processo. Um preside a Comissão de Finanças e Tributação e outro a de Desenvolvimento Econômico. Os grandes temas vão passar nessas comissões, inclusive, é claro, a reforma da Previdência. Não se sabe ainda se a ideia é aproveitar o que veio para cá a partir do governo Temer ou se algumas modificações acontecerão. De qualquer jeito, não será um tema fácil e encontrará muita resistência aqui no Congresso Nacional. E também, na minha opinião, não é o tema central do Brasil. É uma questão pacífica que a reforma precisa acontecer, aliás, várias reformas, mas da Previdência é a mais urgente.
Esperamos que ainda tenha espaço para que seja votado este ano, para que o próximo governo possa entrar com bastante recursos para fazer investimentos para recuperar o nosso país, especialmente gerar confiança e gerar as 12 milhões de empregos que hoje o país precisa. A fome atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, são mais de 5 milhões, segundo informações da ONU. Tanta gente sem ter o que comer e 30% do alimento produzido no planeta por ano vai parar no lixo, o que dá 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Além de todo o impacto econômico e social, há o impacto ambiental, que é enorme. Um projeto que estabelece regras para a destinação adequada de restos de alimentos e tenta acabar com o desperdício, aguarda análise no plenário da Câmara. Pela proposta, fica proibido que se jogue no lixo comida boa para o consumo humano ou animal, ou que possa ser usada na compostagem ou na geração de energia. O projeto propõe alterar pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece que o alimento não deve parar no lixo, né? É um conceito legal importante. Ele reconhece os bancos de alimentos de forma institucional para que possam operar nessa logística entre quem tem o alimento para doar e quem tem o alimento para receber. Cria uma plataforma nacional de oferta de alimentos, que o projeto prevê que seja online, né? Uma plataforma pela grande rede da internet. E um conjunto de incentivos para que municípios, governos de estado participem. Não existe hoje no Brasil uma lei que defina o que são bancos de alimentos. E isso seria fundamental que a gente tivesse uma lei definindo bancos de alimentos. Mesmo sem definição prevista em lei, no Brasil já há exemplos de banco de alimentos em funcionamento. Um deles é o Mesa Brasil do SESC, que existe há 15 anos. A rede tem mais de 3 mil doadores e distribui por mês 3.400 toneladas de alimentos. Nós recolhemos alimentos em possíveis doadores, no caso do comércio, da indústria de alimentos, e fazemos uma ponte. Repassamos para as instituições sociais filantrópicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além da distribuição dos alimentos, o Mesa Brasil também desenvolve ações educativas para ensinar como é possível aproveitar todo o alimento. Maria da Conceição é cozinheira e trabalha na creche social Vencedor. Ela participou do curso de reaproveitamento de alimentos do SESC e aprendeu receitas que utilizam também sementes e cascas que iriam parar no lixo. Que muitas crianças chegam na nossa creche magros, ou já saem, quando vai embora, sai gordo. Até as mães, muitas das mães gostam. E estes foram os destaques do Jornal da Câmara desta terça-feira, 13 de novembro. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã.